Olá, bom dia. Bom dia. Olá, pessoal. Bom dia. Segunda-feira, 19 de janeiro. Este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. Participe do Visual através do Facebook. O nosso endereço é facebook.com/visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. O Brasil é a quarta maior democracia do mundo e hoje vive o seu mais longo período de regime democrático. A eleição de Tancredo Neves à presidência em 1985 marcou o início dessa era. Há 30 anos, o país respirava novos ares de democracia. O dia 15 de janeiro de 1985 marcou o fim da ditadura militar com a eleição de Tancredo Neves para a presidência do Brasil. Neste momento alto da história, orgulhamo-nos de pertencer a um povo que não se abate, que sabe afastar o medo e não aceita acolher o ódio. Depois de 20 anos com os militares no poder, uma crescente insatisfação se transformara em um dos maiores movimentos populares da história, as diretas já. Apesar da pressão popular, a proposta para retomar as eleições diretas foi derrotada no Congresso. Uma articulação política levou a uma alternativa de transição, a eleição de Tancredo Neves de forma indireta. E aí tinha duas teses. Uma das teses que queriam, então, para a luta armada. Aí que entrou o doutor Tancredo. Não, vamos para o colégio. A tese era assim, nós vamos para o colégio para derrotar o colégio. Mas a conciliação feita por Tancredo não agradou a todos. E a demonstração cabal dessa forma de conciliação por cima foi a indicação do vice, que era exatamente o parlamentar que havia dirigido o partido de sustentação do sistema militar por 21 anos, né? Foi aqui no Congresso Nacional que José Sarney tomou posse no dia 15 de março de 1985, ao lado do então presidente da Câmara, Ulisses Guimarães. Iniciava-se assim o primeiro governo civil desde 1964. Sarney assumiu oficialmente a presidência da nova República com a morte de Tancredo Neves no dia 21 de abril por infecção abdominal. De lá para cá, os brasileiros foram às urnas 7 vezes para escolher democraticamente o presidente do país. É fundamental que a gente reflita sobre a importância de combater qualquer tipo de autoritarismo na sociedade e de garantir que a democracia continue funcionando. Adotivo, sobrinho, divórcio, viúvo. Na reportagem que encerra nossa série especial sobre o Haiti, 5 anos depois do terremoto, vamos mostrar a vida dos imigrantes no sul do Brasil. Eles se tornaram mão de obra fundamental para os frigoríficos da região. Muitos ainda enfrentam obstáculos, como a língua, e outros aproveitam a oportunidade para voltar a estudar. Esta indústria de alimentos em Chapecó, a terceira maior processadora de carne do país, emprega cerca de 1.000 estrangeiros, 80% haitianos. José Michel já completou 3 anos no Brasil. Todo esse período em Chapecó. Largou a faculdade de engenharia civil quando faltava pouco mais de 1 ano para se formar. Se tem vontade de voltar ao Haiti? Eu estou com saudade do meu país. Mas não tem jeito para viver. Queria ficar aqui para trabalhar, para sustentar sua família. Viver, queria ficar aqui, porque lá em meu país não tem, já casi acabou tudo. Os primeiros haitianos chegaram em 2010. Hoje, só em Chapecó, cidade com quase 200 mil habitantes, são mais de 2.000 com carteira assinada.
A maioria está na construção civil e na agroindústria. E ainda bem para a gente que ele já vem com visto de entrada provisório, já vem com a situação de trabalho regularizada. Estão aparecendo alguns que entram meio clandestinos, que aí, é claro, a gente não utiliza porque hoje é inadmissível você ter algum trabalhador irregular, né? O setor é conhecido pelas jornadas exaustivas e condições extremas de trabalho. A situação é ainda mais delicada para os estrangeiros. Em denúncia feita ao Ministério Público do Trabalho, haitianos e senegaleses relatam dificuldades dentro da BRF, empresa dona de marcas como Sadia e Perdigão. Uma delas é a língua. Nem sempre há tradutores no ambiente de trabalho e nos setores de recursos humanos. Alguns teriam sido obrigados a assinar a rescisão do contrato como se tivessem pedido demissão. Eles também sofrem preconceito. Os problemas que eles têm me apontado são muito parecidos com os trabalhadores brasileiros mesmo. Salvo a questão da discriminação. Eles têm sentido um pouco de discriminação, né, em relação ao trato que eles recebem tanto de colegas de trabalho quanto dos empregadores propriamente, dos prepostos, dos gerentes. O Ministério Público do Trabalho também acompanha a situação dos alojamentos montados pelas empresas. Neste imóvel, 4 casas são divididas por 56 homens. Para evitar que o auxílio moradia seja incorporado ao salário, são descontados R$ 30 por mês. As empresas que contratam os haitianos fornecem o auxílio moradia por até 1 ano. Depois disso, a estratégia da maioria deles é alugar um imóvel em grupo. Este bairro de Chapecó, chamado EFAP, que fica próximo dos 2 principais frigoríficos da cidade e a cerca de 5 quilômetros do centro, vem se transformando em um reduto da comunidade haitiana. Por aqui, não é raro encontrar uma mesma casa sendo dividida por até 6 pessoas. Jean está no Brasil há 5 anos. Esse tempo foi suficiente para algumas conquistas. Na casa alugada, ele e a esposa haitiana abriram uma pequena loja e agora montam uma lan house. Com um filho nascido no Brasil, ele não pensa em ir embora. A ideia, como agora que eu tenho um filho brasileiro, a ideia é ficar aqui, construindo aqui, fazer a vida aqui. Mas a ideia, sim, para ir lá no Haiti, ver a família, visitar a família, melhor possível, se tem possibilidade, trazer eles aqui e vivemos aqui juntos. A Universidade Federal da Fronteira Sul criou um programa que permite o ingresso dos haitianos nos cursos de graduação. Uma iniciativa inédita no país. Eles passam por um processo seletivo específico para preencher as vagas não ocupadas por brasileiros. A qualificação desses cidadãos permite também que eles possam ser mais incluídos do que inicialmente. Que eles possam deixar de ser considerados mão de obra barata, que é sempre a visão que se tem desse tipo de cidadão quando ele chega no país. Em 2014, primeiro ano do programa, 39 se matricularam em 11 cursos diferentes. Eles recebem auxílio financeiro para alimentação, moradia, transporte e material didático. O valor varia entre R$ 165 e R$ 500 por mês. Jean está na turma de letras, que tem mais 3 haitianos. Porque quando a gente tem possibilidade para estudar, é melhor importante de sua vida, para aprender. Na aula de espanhol, a despedida do semestre teve confraternização e amigo oculto. A empresa BRF informou que ainda não foi notificada sobre as denúncias de que os haitianos e senegaleses estariam tendo dificuldades dentro da empresa. E disse manter programas estruturados de atendimento a todos os funcionários estrangeiros nos mesmos termos e condições dos demais funcionários. Na capital paulista, uma exposição reúne charges, caricaturas e cartoons que foram expostos no Salão Internacional do Humor realizado na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Como você reagiria se a estampa da sua roupa fosse a mesma de um quadro pendurado na parede? Ou se visse uma cena como esta? Esta exposição no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo brinca também com o inusitado do dia a dia. Ela traz situações bem polêmicas que hoje é o que a moçada está precisando ver, é ver que através da arte e mesmo da brincadeira em si, ela traz a criatividade, estimula
o senso crítico que muitas pessoas estão precisando hoje, né? Em primeiro lugar que a gente chega, a gente quer a senha do Wi-Fi, né? Antigamente a gente pedia um copo de água e hoje a gente pede a senha do Wi-Fi. E um bar é feito para quê? Para se socializar. E ali o próprio garçom fica bravo com a única mesa que está se socializando, né? E o barulho que ele está fazendo está incomodando quem está, às vezes, na própria mesa conversando pelo telefone. Bem interessante. E a goleada da Alemanha em cima do Brasil na Copa não poderia ter ficado de fora. São quase 200 obras, entre charges, caricaturas e cartoons, selecionadas de um dos maiores eventos do gênero do mundo, o Salão Internacional do Humor, realizado em Piracicaba, interior de São Paulo, no ano passado. Mas aqui a garotada também aprende. Olha a Bianca fazendo uma tirinha. Estou fazendo uma história em quadrinhos de um homem que ele estava meio triste. E aí uma fada vem falar com ele e pede para ele fazer um pedido. E o humor também está presente em Coisa Séria. Aqui estão expostas 48 charges que fazem referência à ditadura militar. E todas elas foram publicadas na época no jornal A Folha de São Paulo. Esta charge ironiza a lei da anistia, que concedeu liberdade a quem cometeu crimes políticos durante esse período. Já esta outra critica a postura que os cidadãos eram obrigados a ter durante o regime militar. Acho que a charge, o desenho de humor, é uma maneira muito legal da gente trazer para os mais jovens, porque a gente traz de uma maneira mais leve, mas de uma maneira que permite uma reflexão e um conhecimento importantíssimo da nossa história, que é muito recente, né? 50 anos na história de um país é quase nada. E o Visual termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Bom dia. Tchau para você, um bom dia.